Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Preparem-se, hoje nós vamos tratar do que chamam por aí de binarismo político, na prova da Unesp de 2017. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Me diz uma coisa, você conseguiria imaginar uma mesa redonda tendo de um lado a Marilena Chaui? O fato de que nós tenhamos uma nova relação da classe trabalhadora com o universo do consumo de massa, com os direitos sociais, com os direitos econômicos, com os direitos civis, com os direitos culturais, não significa que ela virou classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. E do outro lado, o Luiz Felipe Pondé? Muita gente se pergunta por que os professores universitários, não só das universidades públicas, na sua esmagadora maioria, apoia o PT e a esquerda. E eu dou duas respostas. A primeira, um pouco mais profunda, é a seguinte: porque a esquerda é uma seita, é uma forma de religião, é uma forma de obsessão. E essas pessoas que são uma espécie de herdeiras de um messianismo sem Deus, em que Deus é a história e eles são os apóstolos do bem, da história perfeita, eles, ao aderirem a essa seita chamada socialismo, comunismo, como você queira, ao aderirem a essa seita, eles sentem que eles são pessoas do bem. É mais ou menos como se eles se olhassem no espelho e vissem a cara de Jesus do outro lado. Então, a primeira causa para esses professores todos, na sua maioria, aderirem à esquerda, é porque isso produz uma autopercepção orgulhosa de que eles são e estão do lado do bem. Bem, se vocês, assim como nós, acompanharam de perto os debates públicos brasileiros nos últimos anos, sabem muito bem o esforço de criatividade necessário para imaginar tal encontro. Mas, como não poderia deixar de ser, quem realizou para nós esse truque de criatividade foi a prova da Unesp, de 2017. Tem alguns estudantes que usam o termo binarismo político para falar um pouco desse dualismo que existe na sociedade brasileira hoje em dia, entre os héteros e homos, entre aqueles left e aqueles right wings, entre aqueles mais Enem e aqueles mais Unesp, entre aqueles mais Lineker e aqueles mais Holidays, entre aqueles mais coxinhas e aqueles mais petralhas, entre aqueles mais professores e aqueles mais estudantes. Ops, falei. A expressão surgida nas redes sociais ganhou corpo na sociedade brasileira e diz muito sobre a capacidade regressiva que nós temos de só nos envolvermos com quem pensa como a gente. Ou seja, por outro lado, da capacidade que nós temos de encarar toda e qualquer diferença com hostilidade. É como se o exercício da política na sociedade brasileira fosse um grande jogo de futebol, ou melhor dizendo, um jogo de soma zero. Só existem vencedores ou perdedores. Ora, não era justamente esse o clima da Guerra Fria? Ou então, para ironizar um pouco mais, tal como disse o grande Leandro Carnal, é como se o Brasil estivesse descobrindo o clima da Guerra Fria. Bem, para a gente acompanhar um pouco esse espírito da sociedade brasileira, saca só o depoimento do ex-presidente da UNE, Aldo Arantes, a respeito do clima pré-1964. A União Nacional dos Estudantes foi alvo dessa ação terrorista dos grupos de extrema-direita. O movimento anticomunista desencadeou uma ação contra a União Nacional dos Estudantes, metralhando a sede da UNE. Na verdade, o que estava ocorrendo é que se organizava no Brasil uma corrente fascista, organizações paramilitares que se organizavam, a direita se organizava, financiado por organizações estrangeiras, tudo isso com uma razão muito clara: impedir a participação do povo na política, conter a participação dos trabalhadores, conter a participação da classe operária, conter a participação dos trabalhadores rurais, conter a participação dos estudantes. E aí, perceberam a atualidade da narrativa histórica? Tudo bem, é claro que nós temos que levar em consideração a atmosfera histórica e os seus contextos políticos e sociais.
E nisso, o filme do Silvio Tendler vai ser uma aula magna de história para vocês. Tudo bem que lá na Guerra Fria nós vivíamos polarizados entre ideologias bastante definidas, em escala internacional, ou capitalismo ou comunismo. Bem, dizem que hoje em dia, no contemporâneo, nós vivemos a crise das grandes ideologias. Acontece que o nosso contexto, o nosso território, é marcado por diferenças étnicas, geracionais, religiosas, que, convenhamos, não tem menos octanagem do que as grandes ideologias da Guerra Fria. Ou melhor dizendo, qualquer menor diferença basta para acender uma grande explosão política. Porque nós estávamos exatamente numa caminhada para um processo de democratização maior. Democratização econômica, democratização da propriedade da terra, democratização do poder político, democratização do saber. E as classes dominantes brasileiras, no seu racionalismo, quer dizer, os grandes grupos estrangeiros, as empresas multinacionais, quer dizer, os latifundiários, a grande burguesia brasileira, não podia admitir nem mesmo as limitadas reformas de base que o presidente Jango Goulart queria implantar no Brasil. Bem, e o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Ora, nós sempre fizemos questão de enfatizar aqui que todo e qualquer vestibular tem a sua ideologia, isto é, a sua visão de mundo. E a Unesp, particularmente, está sempre sintonizada com as atualidades. Não seria diferente na questão 55 da prova realizada em 2016. Saca só o enunciado. Estamos em uma situação aterradora. Dos lados da direita e da esquerda há ausência de pensamento. Você conversa com alguém da direita e vê que ele é capaz de dizer 4 frases contraditórias sem perceber as contradições. Você conversa com alguém da extrema esquerda e vê o totalitarismo que também opera com a ausência do pensamento. Então nós estamos ensanduichados entre duas maneiras de recusar o pensamento. O fenômeno dos coletivos é um traço regressivo no embate com a solidão do homem moderno. É uma tentativa canhestra e primitiva de voltar ao útero materno, para ver se o ruído insuportável da realidade disforme do mundo se dissolve porque grito palavras de ordem ou faço coisas pelas quais eu mesmo não sou responsabilizado, mas sim o coletivo, essa pessoa indiferenciada que não existe. Sobre os textos, é correto afirmar que nesse momento, nós temos que te lembrar de uma coisa muito importante. Ao longo de nossa primeira temporada, nós sempre fizemos questão de enfatizar como a Unesp gosta de trabalhar com textos jornalísticos. No caso de nossa questão, nós temos 2 publicações cotidianas, a revista Cult e o jornal Folha de São Paulo. Além disso, se você der um pulo lá nas nossas revisões que foram realizadas no finzinho de 2016, você vai se lembrar como nós enfatizamos o fato de que a Unesp adora colocar vocês diante de pontos de vista opostos. Isto é, ela sempre vai colocar você diante de argumentos contraditórios, para que você consiga reconhecer as tensões entre eles. Dito isto, vamos às alternativas. A letra A está errada porque ambos os argumentos criticam o coletivismo e sequer tratam de tradições. A letra B responde à questão, porque ambos os autores, apesar das suas diferenças ideológicas, criticam o irracionalismo de um comportamento de manada. A letra C está fora de cogitação, porque, convenhamos, apesar de um autor ser de esquerda e outro de direita, ambos criticam o projeto iluminista, certo? A letra D até que pode seduzir você caso esteja desavisado, mas convenhamos, ambos os autores criticam o tal sentimentalismo, porque afinal de contas torna as pessoas cada vez mais reativas, mais mesquinhas. Quanto à letra E, cá entre nós, fora do esquadro da questão, você pode até dizer que a Chauí vai defender o coletivismo, mas isso numa conversa mais informal. Agora, em relação ao Pondé, para ele defender o coletivismo, vai uma distância, hein? Agora, para a gente encerrar, nunca é demais sugerir para vocês ficarem atentos às atualidades. E aí eu posso sugerir para vocês alguns pensadores e também colunistas dos jornais Folha de São Paulo e também do Estadão. De primeira, o psicanalista Contado Caligares, pesquise aí nas suas redes sociais. Um pouco mais à esquerda de vocês, nós temos, além da Marilena Chauí, Vladimir Safatli e Marcos Nobre, o primeiro da USP e o segundo da Unicamp. Agora, um pouco mais à direita de vocês,
Além do Luiz Felipe Pondé, vocês podem encontrar João Pereira Coutinho, um jovem português conservador, também de um texto primoroso. Além disso, vale lembrá-los de Chomsky, que já caiu na Unicamp de 2016. Defender a liberdade de expressão é sempre defender o contraditório, isto é sempre defender a liberdade de expressão de pontos de vista contrários ao nosso. Afinal de contas, a política é sempre pluralidade. No mais, como sempre, deixe suas dúvidas, críticas e sugestões e os seus comentários, porque sempre entraremos em contato. Abraços fortes e até a próxima!